Um estudo recente da McKinsey apontou que apenas uma em cada 10 empresas consegue manter um crescimento acelerado ao longo de mais de 10 anos, o que ilustra a dificuldade que existe em criar uma cultura e uma realidade de crescimento que realmente perdure. No Gestão de Pessoas dessa semana, o programa de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, nós vamos conhecer como a Heineken, uma das maiores fabricantes de cerveja do mundo, tem atuado para contornar esse desafio. E a nossa convidada para isso é a Ana Carolina Guidó, gerente de desenvolvimento organizacional da empresa. Ana, seja muitíssimo bem-vinda aqui ao programa. Muito obrigada pelo convite, obrigada por esse momento aqui de poder compartilhar um pouquinho com vocês a experiência que a gente tem aqui na Heineken em relação ao desenvolvimento dos nossos talentos. Muito bem, o prazer é todo nosso, tema super interessante, vai ter muita coisa boa aí para a gente conversar. Antes da gente entrar no assunto de hoje, é legal mencionar que esse programa chega até vocês com oferecimento da The For Sales Company, holding de empresas especializadas exclusivamente em recrutar e selecionar vendas e marketing, que dentre suas empresas mais conhecidas tem a For Sales, que leva o nome do grupo, consultoria de Executive Search, especializada exclusivamente em média e alta gestão de vendas e marketing, inclusive hoje uma das maiores recrutadoras desse tipo de vaga na América Latina, e os seus jobs, HR Tech, que tem revolucionado a velocidade com a qual as empresas recrutam alto volume de vagas de base de pirâmide. E conta com o apoio do Engage, plataforma de AD gamificado que apoia o programa já há 2 anos. Então, Carol, agora sim, entrando no nosso bate-papo, para a gente começar, conta um pouquinho para nós a tua história e da Heineken. Por mais que todo mundo conheça a Heineken, não é todo mundo que conhece tudo, né, esse pano de fundo corporativo Heineken. Então, conta um pouquinho da tua história e da empresa para a gente ter um pano de fundo para o nosso case aqui, né? Tá ótimo. Bom, vou começar pela história da Heineken. Então, a Heineken é uma empresa multinacional, global. Ela nasceu na Holanda, em Amsterdã. Então, foi fundada em 1864. Tem mais de 100 anos aí de história. Hoje a gente conta com mais de 300 marcas no nosso portfólio. Começou com a marca Heineken e foi expandindo. A gente está presente hoje em mais de 70 países, temos mais de 170 cervejarias, e acho que é importante destacar que a Heineken ela é o segundo competidor hoje no mundo, né, no mercado de cervejas, mas é o primeiro em volume na Europa. Então, é uma empresa que vem se consolidando bastante também dentro desse segmento. E aí, por que eu quis começar com a história da Heineken para poder falar um pouco de mim, né? Eu tenho 14 anos de história aqui dentro da Heineken Brasil, mas a minha história começou, né, na Skin Cariol. Então a Heineken ela adquiriu a Brasil Kirin, então eu comecei na Skin Cariol como analista e vim me desenvolvendo minha carreira aí nessa jornada, né, entre Skin Cariol, Brasil Kirin, até chegar em Heineken. Sempre na área de pessoas. Então eu sou psicóloga de formação, amo trabalhar na área de pessoas. Atualmente eu estou responsável pela área de desenvolvimento organizacional e cultura, liderando as agendas de gestão de talentos, de cultura, de diversidade, equidade e inclusão e de desenvolvimento da liderança. Muito legal, muito legal. Agora entrando no case em si, ali na abertura, né, eu mencionei o estudo da McKinsey, né, que mostra o quão difícil é a empresa, de fato, ter uma perpetuidade do crescimento. Se é que é possível também, né, porque é meio exagerado aqui, perpetuidade do crescimento. Mas, de forma geral, Carol, por que na tua opinião é tão difícil e tão importante investir, né, criar esse mindset de crescimento, essa cultura de crescimento nas empresas? Bom, para mim, acho que o primeiro ponto é quando a gente pensa, né, o que move uma empresa são as pessoas. Então, o que diferencia a gente é o capital humano. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente pensar nessa cultura de crescimento é a gente pensar no desenvolvimento das nossas pessoas. Então, acho que, primeira coisa, a empresa ela precisa ter uma cultura muito sólida,
Então, quando eu penso aqui hoje na Heineken, a gente tem valores muito bem conhecidos, que fazem parte do nosso dia a dia. Então, como coragem, como cuidado com as nossas pessoas, como a paixão e a diversão. E são esses valores que nos guiam em todos os processos, em todos os momentos aqui dentro. E são as pessoas que fazem a gente viver os valores dentro e fora da nossa companhia. Então, para mim, acho que a cultura de crescimento realmente ela é imprescindível, essencial numa companhia como a Heineken, mas também em outras, pensando na sustentabilidade do negócio. Não é pensar agora, no meu quadro de pessoas agora, mas no que eu vou precisar lá na frente, para o meu futuro, para entregar o que eu preciso lá na frente. Perfeito, perfeito. E como que vocês têm feito para criar esse mindset de crescimento? Acho que primeira coisa, né? A gente trabalha muito forte o que é a nossa cultura, que são os nossos valores e os nossos comportamentos. E quando a gente fala de comportamentos Heineken, que é o que a gente espera que as pessoas tenham de atitude no dia a dia, isso está presente desde o nosso processo de avaliação de desempenho, que aqui na Heineken a gente chama de PM, é um processo global. Então, começa por ele, que é as pessoas terem a visibilidade de quais são as entregas dela para aquele ano e também de um plano de desenvolvimento estruturado do que elas precisam realmente se desenvolver em termos de competências, né, em termos de habilidades necessárias para a função atual, mas também pensando para a futura. A gente também tem hoje um programa de sucessão e de discussão de potencial dos nossos talentos, que também é muito importante para olhar para o futuro. A performance ela está olhando muito para o ano atual, mas a sucessão ela olha muito para o futuro. Então, para as posições que eu tenho dentro da companhia, né, de liderança, quem são as pessoas que a gente vê que tem potencial para estarem nessas posições ou nessas cadeiras no futuro, mas mais do que isso, o que nós vamos prover de experiências, o que a gente vai fazer para que essas pessoas sejam aceleradas e estejam prontas para quando uma oportunidade realmente aparecer. Então, essa é outra estratégia que eu destaco bastante. E uma terceira que eu destaco é também o programa que a gente criou e lançou no ano passado, que a gente chama aqui de Shining Stars, mas é um programa de desenvolvimento dos nossos talentos, localmente a gente criou esse programa, e a ideia é que a gente possa aqui entender quais são as competências que esses talentos precisam desenvolver para o próximo passo, e a gente tem um menu de iniciativas que a gente direciona aquilo que é necessário para aquela pessoa em específico. Perfeito. E, Carol, pensando que o mindset de crescimento ele precisa ser construído, né? Quer dizer, as pessoas têm a tendência a se limitar às metas, né? Ao que está dentro do combinado, do possível, sob uma perspectiva mais curta, mais rasa. Qual seria a iniciativa mais efetiva para criar essa cultura de crescimento? Dentre essas que você falou, qual você diria que é o ponto central para provocar uma saída da inércia? Eu acho que assim, a maior parte das empresas elas olham muito para o momento atual, né, para o curto prazo, o que a gente precisa entregar nesse momento, e aí, obviamente, vamos entender quais são os objetivos dos colaboradores e tudo mais. Acho que o mais difícil é você olhar para o longo prazo. Então, eu diria que você ter um mapa de sucessão sólido, onde você não só tem o mapa com as pessoas ali mapeada dentro das cadeiras, mas que você possa ter as conversas reais e transparentes com essas pessoas. Isso é o principal, para que daí você tenha ações de desenvolvimento direcionadas, mas que a pessoa saiba, você tem potencial, assim como você tem a ambição e você quer crescer, a Heineken também vê você com potencial para chegar nessa posição. Então, o que nós vamos proporcionar de experiências para que você alcance esse próximo passo? Então, acho que isso é imprescindível. A gente tem que olhar para o curto prazo, mas a gente não pode esquecer do longo prazo. Porque essa preparação agora que eu faço em relação a esses talentos, que lá no futuro vai me entregar uma pessoa pronta para sentar em determinada posição. Então, eu acho que esse realmente é um ponto-chave para a gente pensar numa estratégia de longo prazo, de sustentabilidade também para o negócio. E você diria que essa ação é a que mais entrega resultado efetivo para o processo de construção de mentalidade de crescimento, ou teria alguma outra ação
mais curto-prazista, talvez, né? Uhum. Porque querem mais resultado imediato. Eu acho que para a gente conseguir ter a maturidade de chegar num patamar que eu vou discutir sucessão, que eu vou ter as conversas reais e transparentes, que também é um dos comportamentos que a gente tem na Heineken, a gente precisa desenvolver nossa liderança. Então, acho que essa seria uma ação que eu diria como curto prazo e como primordial. A liderança precisa estar preparada, eles precisam estar preparados em como eles têm as conversas de carreira. Como que eu abordo, né, o tema de potencial sem que seja uma promessa? Eu não estou prometendo nada para esse colaborador, mas eu estou deixando claro que nós vemos essa pessoa lá no futuro e que aqui, como empresa, eu vou dar todas as ferramentas necessárias para que ele se desenvolva. Então, acho que desenvolvimento de liderança é muito importante. Aqui na Heineken, a gente também tem o programa Be Leader, né, e o Be Leader Up, que são 2 programas locais para desenvolvimento dos nossos líderes. É só um nome, mas que é em inglês, mas é um programa realmente onde cada ano a gente desenvolve módulos específicos e a gente define esses conteúdos ano a ano, dependendo do que a gente precisa desenvolver melhor naquele ano, pensando nos objetivos do nosso negócio. Então, é muito importante que a gente perpetue o desenvolvimento da liderança, que não seja só um ano que eu vou lá, faço um investimento e no outro ano eu não vou mais desenvolver aquele público. Tem que ser constante e, a depender do ano, das prioridades do negócio, a gente tem que mudar o foco que a gente dá também para o desenvolvimento. Uhum. Eu achei interessante o ponto que você trouxe ali da conversa dos líderes junto às equipes para orientar para o mindset de crescimento, sem criar expectativa, né? Isso me fez lembrar sem criar tantas expectativas ou expectativas erradas, né? Exato. Seria mais criar expectativa errada, né? Errada, exato. Mas sabe que eu me lembrei de uma coisa muito curiosa aqui, né? Que como a gente trabalha basicamente recrutando, selecionando vendas e marketing, e o nosso trabalho é achar os melhores da área, ponto, né? Senão a gente não tem razão de existir, uma vez que a gente só recruta 2 departamentos, né? Vendas e marketing, né? E é engraçado que a gente vê muito o quanto os profissionais da alta performance são disputados pelas empresas, né? Tem casos e casos de pessoas que a gente indica para, sei lá, 4 clientes, os 4 querem contratar, né? É impressionante. E aí eu acho que a contribuição que eu queria dar, eu dei uma volta aqui para falar isso, mas em linha com o que você está falando, eu vejo que tem um tema de autorresponsabilidade aí das pessoas, de entender que o resultado que elas entregam, o crescimento que elas entregam, se reverte diretamente para elas, né? Com certeza. Aqui a gente tem um falso paradigma nas pessoas de que ela entrega resultado para o chefe, para a empresa, mas é exatamente o oposto. A pessoa entrega para ela, porque ela vai usar o resultado ao longo da carreira inteira dela para crescer, né? Para entrevista, para storytelling de carreira, né? E tudo. Então, o ponto que eu queria agregar aqui é que é interessante que nós, como RH, né, a gente tem essa missão de incutir um mindset de crescimento, mas, ironicamente, deveria ser o maior interesse da pessoa, né, gerar crescimento no que ela faz para crescer na carreira, né, e tudo mais. Então, enfim. Não, é muito interessante esse ponto que você trouxe. Mas aqui eu também acho que complementando, o que eu acho que é um ponto bastante importante. A gente tem pessoas, como você falou, esses talentos que são de alta performance, que são ambiciosos, que sabem o que eles querem, eles sabem. Eles têm as conversas reais e transparentes, o líder não precisa nem provocar, nem desafiar, nem fazer muitas vezes aquele papel de mentor, porque eles têm visibilidade até concreta de quais são os passos que eles querem percorrer. Obviamente que o líder é super importante para fazer todo esse papel de provocação. Mas tem talentos que não sabem. E aí acho que vem a beleza do gerenciamento de talentos e do papel do líder. De desbloquear esse potencial que existe lá dentro. Porque todo mundo tem um potencial, todo mundo tem um dom e tem alguma coisa ali para entregar. Então, é papel do líder também fazer, não dar as respostas, mas fazer perguntas reflexivas e poderosas para que essa pessoa possa refletir. Às vezes a pessoa acha que ela não vai chegar lá,
Mas se ela tem um líder ali que acredita e que aos poucos ela vai se desenvolvendo e ela vai vendo que ela é capaz, eu vejo que isso é um diferencial da liderança em si. Interessantíssimo, interessantíssimo. Você fez um gancho perfeito com a minha próxima pergunta, né? Porque você estava falando ali de que a principal ação para entregar resultado nessa parte de mindset de crescimento é o desenvolvimento dos líderes, né? E agora você traz essa questão da importância do líder destravar, liberar potencial, né? Conta um pouquinho de como que vocês têm feito para desenvolver os líderes a criar essa cultura ou reforçar essa cultura de crescimento. Tá bom. A gente tem os nossos programas formais, então os nossos programas, eles, como eu falei, o Be Leader é um dos programas que a gente tem aqui, então acho que ele ajuda muito realmente a liderança, a gente traz temas que são temas importantes para o momento. Então, se a gente precisa desenvolver, a exemplo, conversas de carreira, a gente traz ferramenta, a gente traz metodologia, a gente normalmente trabalha com consultorias também, que são consultorias renomadas né, com expertise ali e renome nos temas que a gente está trazendo para aquele momento em específico. Então, isso ajuda muito também a gente trazer conhecimento de fora. Não só o que a gente tem aqui dentro e a gente desenvolve dos próprios processos da Heineken, mas a abrir a cabeça para outras questões e tendências que estão acontecendo. Então, como eu falei, é contínuo, todo ano a gente traz alguma novidade de algum tema que é prioridade para aquele ano. Além disso, a gente também conta hoje com uma plataforma que a gente chama de Universidade Heineken, é quase que um ecossistema de treinamento. A gente tem muitos treinamentos ali, tem trilhas específicas relacionadas às nossas prioridades, às competências que a gente tem na Heineken, a valores, a comportamentos. Então, são materiais que ajudam também muito o líder a se desenvolver, mas também a trabalhar junto aos seus times, temas ali que são necessários. E a gente, para os nossos talentos, tem programas específicos, como mentoria, como coaching, como assessment aí, que são as avaliações, né, de autoconhecimento, programas ali internos também, que eles conseguem conversar com líderes internos para gerando essa visibilidade e esse contato, né, aumentando essa rede de contatos interna. Então, a gente tem um portfólio de ações que ajuda a preparar melhor a nossa liderança e também os nossos talentos. Perfeito, Ana. E com relação à política salarial, né? Quando a gente fala de crescimento, de mindset de crescimento, a gente está falando de fazer mais, né? Ou fazer melhor, né? Houve a necessidade de fazer algum tipo de ajuste na política salarial, na estratégia de cargos e salários, para direcionar melhor para esse crescimento que vocês estão buscando? A gente, na verdade, sempre está olhando nossa política salarial à luz do mercado, então a gente trabalha com pesquisas de mercado, com a média de mercado, mas sempre buscando, quando a gente pensa no pacote completo, né, também à luz dos benefícios, trazer o que é de melhor em tendências, né, o que a gente tem para os nossos colaboradores. E isso muito em linha ali com o nosso valor, respeito e cuidado. Não só olhando para a remuneração em si, mas olhando para o pacote como um todo. Então, sim, a gente tem essa visão aí, olhando o mercado anualmente, buscando prover o melhor para eles. Perfeito, Ana. Eu até me lembrei aqui de um ponto, você falou de pesquisa de remuneração, não poderia deixar de falar, né, que a pesquisa de remuneração da For Sales de 2023, de vendas e marketing, já está disponível, e são mais de 380 cargos que foram mapeados esse ano, só de vendas e marketing, em bens de consumo especificamente devem ter uns 60 cargos, então vai desde o promotor de vendas até um vice-presidente, todo o espectro aí de vendas e marketing. Então tá imperdível. Eu vou pedir para o time de conteúdo colocar na descrição do episódio o link da pesquisa para quem quiser baixar, tá? Muito bem. Agora voltando aqui, né? Quais os principais desafios que você diria que vocês têm enfrentado, Carol, para conseguir concretizar esse mindset? Porque cultura, mindset é algo que geralmente dá muito trabalho e tem muito altos e baixos, né? Sim. Não é linear, não é um voo linear. Quais os desafios que vocês têm enfrentado para ter resultados efetivos, para realmente consolidar a atuação no tema, né?
Acho que a gente tem que ter constância. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Não dá para a gente, muitas vezes, querer lançar uma iniciativa ou uma ação, começar a desenvolver, como a gente falou, a liderança e parar. Então, acho que a primeira coisa é ter constância, é que essa estratégia ela esteja alinhada desde, né, o primeiro nível que a gente tem na empresa até o último. Então, ter uma comunicação muito clara com as pessoas, comunicar com consistência, com frequência e de forma clara. Então, é muito importante que as pessoas entendam por que a gente está trabalhando isso, por que isso é importante para a gente. O líder, né, tem um papel fundamental na comunicação, mas também a gente pode fazer isso de outras formas. E acho que também um outro ponto que eu acho que é importante destacar, numa cultura de crescimento, você vai errar, você vai, né, como você está buscando inovar, você pode errar. E aí você vai ter que revisar a rota, e você vai ter que testar um modelo, modificar alguma coisa, fazer ali, moldar de uma maneira diferente para, de repente, expandir isso para o resto da organização. Então, você ter essa cultura de que, ok, né, já que a gente precisa ter inovação, e um dos nossos valores é coragem para ser pioneiro, é isso. Se a gente quer ser pioneiro em algumas iniciativas, o erro faz parte do processo de criação e de inovação. Então, é a gente ser tolerante ao erro, e a gente poder aprender rapidamente com ele e fazer os ajustes necessários para que a gente possa progredir. Legal, legal. Você conectou bem com a minha próxima pergunta, né? Qual que foram os principais erros que vocês cometeram nesse percurso de implantação das iniciativas e dos retornos da empresa em relação a isso, né? Eu diria assim, não foram erros, mas foram oportunidades assim que a gente encontrou, sabe? Oportunidades de, no momento que você está discutindo, às vezes você discute, por exemplo, a gente implantou o programa de aceleração de talentos no ano passado. A gente tinha discutido ir até um nível, né, dos nossos talentos. A gente falou, não, a gente precisa descer mais um. Então, são algumas coisas que no meio do caminho a gente foi aprendendo e vendo como oportunidade. Durante a pandemia, por exemplo, a gente não parou o desenvolvimento da nossa liderança, mas a gente precisou fazer online. E a gente, né, buscando sempre melhorar e recebendo feedback constante, a gente entendeu que, putz, o online nesse momento já não está sendo suficiente. Então, as pessoas também querem ter ali o modelo híbrido e estar próximos, né, uma das outras. Então, ok, vamos recalcular a rota e vamos repensar o nosso modelo, por exemplo, para esse ano. Então, eu acho que são formas de você melhorar o que você já faz. Eu acabei não mencionando, mas como uma empresa global, um dos maiores sonhos que os nossos talentos têm aqui é de serem expatriados. A gente tem um programa hoje de expatriação. Então, a gente também aprendeu muito nesse programa de expatriação. O que a gente pode fazer e que outras experiências a gente pode prover para as nossas pessoas. De repente, você tem um talento e hoje a gente tem tanto formas da pessoa ser expatriada fisicamente, como ela pode viver uma experiência até num espaço determinado de tempo virtualmente. Então, são coisas que a gente foi aprendendo e a gente foi adaptando. Perfeito, faz sentido. E que resultados que vocês têm tido efetivamente, assim, como que vocês têm monitorado esses resultados quando a gente fala de mindset de crescimento, né? Bom, acho que primeiro, né, quando a gente pensa em mindset de crescimento, acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é uma cultura forte. Então, quando a gente pensa, né, nos nossos valores e comportamentos, e aí um dos nossos medidores é a pesquisa de clima organizacional aqui da empresa, a gente vem crescendo muito no percentual de favorabilidade que a gente tem das nossas pessoas frente à nossa cultura. Isso é maravilhoso, é imprescindível para que a gente possa realmente progredir. É a gente entender que a gente tem pessoas que se conectam e acreditam, né, nos nossos valores e com a nossa cultura. Isso é válvula propulsora para qualquer outra coisa. Segundo aspecto, quando a gente pensa em todo o trabalho que a gente fez de sucessão, a gente hoje tem mais de 90% das posições com pessoas mapeadas para um mapa sucessório. Então, isso é muito importante. A gente poder ter pessoas que talvez não estejam com um nível de prontidão imediato, mas que têm um potencial para aquela posição em específico e que a gente sabe que a gente precisa acelerar. E aí isso nos mostra que a gente consegue
trabalhar esse desenvolvimento sustentável dos nossos talentos internos. São poucas as posições ali que a gente vai precisar ir para o mercado, que o que a gente quer é exatamente isso. A gente quer trazer oportunidades de carreira e fazer as nossas pessoas que estão aqui dentro hoje da Heineken crescerem. E acho que um terceiro ponto também relacionado ao programa de expatriação, isso é bem interessante. Hoje, mais de 80% das pessoas expatriadas são brasileiras. Seja nos formatos físicos ali, que a pessoa realmente mudou de país e está numa outra operação, ou online. Então, isso é muito relevante para o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui. Nossa, caramba, é um número extremamente expressivo, né? Porque pensando que vocês atuam em 70 países. Exato. E, enfim, é muito interessante, emblemático o dado, né? Porque certamente ilustra que as demais regiões da empresa querem importar o mindset da região, né? Exato. E hoje o Brasil é uma das principais operações da Heineken no mundo, né? Nós e o México aí somos as operações maiores, então tem essa relevância também em termos de talentos e tem também esse olhar. Eles estão sempre olhando para aquilo que a gente está desenvolvendo aqui. Mas a gente bebe tanta cerveja assim, ou uma de vocês que é muito alto? A gente bebe bastante cerveja, sim. O brasileiro gosta de cerveja, viu? As duas coisas, talvez, As duas coisas, exatamente. Com Muito certeza. Perfeito, Ana. Eu queria agora entrar numa parte mais de dicas, né, práticas. Para começar, qual seria a principal dica que você daria para quem quer criar essa cultura de crescimento? Que te ocorre, assim? Porque, como a gente falou, né, aqui, é um tema um pouco profundo, né, porque envolve perspectiva de mundo, envolve intenções da pessoa, né, envolve a capacidade do líder de ver potencial e expressar que tem uma oportunidade para a pessoa, enfim. Se fosse dar uma dica, assim, o que você diria que é mais importante para alguém que quer criar essa cultura? Eu daria duas. Eu acho que a primeira a empresa ela precisa ter uma cultura muito sólida. Então, assim, qual é a tua cultura? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? O que te guia? Isso precisa estar muito claro para a empresa. Tem que ser o ponto de partida para tudo que a empresa vai construir. Então, é o que vai, na verdade, nortear a estratégia dessa empresa de recrutamento e seleção, desde a porta de entrada, né, até o desenvolvimento ali acelerado. E a segunda dica é realmente desenvolver a liderança. Porque nenhum dos programas que eu trouxe aqui como exemplos, a gente vai conseguir fazer só como área de recursos humanos. Porque não somos nós podemos até conceber, olhar para o mercado, trazer as tendências, ser os guardiões, mas quem vai colocar em prática isso no dia a dia são os líderes. Então é muito importante esse desenvolvimento contínuo. A gente precisa empoderar o líder, ele precisa entender o papel dele realmente no desenvolvimento dos colaboradores, porque são eles que estão no dia a dia com essas pessoas. Por mais programas que a gente ofereça, por mais plataformas que a gente tem e ferramentas que possam ser atrativas, é esse líder que vai fazer a diferença na carreira da pessoa que está ali. Então, ele é imprescindível na jornada de um talento dentro da empresa. Então, quanto mais você desenvolve esse líder, quanto mais ele está preparado, mais a gente consegue desenvolver as pessoas dentro da companhia. Perfeito, perfeito. E teria algum livro, alguma ferramenta específica que te ocorreria para criar essa perspectiva completa do que pode ser feito para desenvolver esse mindset de crescimento? Eu acho que na verdade, tem alguns treinamentos, alguns programas. Eu poderia citar alguns aqui, mas eu acho que o mais importante é mapear realmente assim o que esse líder precisa nesse momento, qual que é a principal oportunidade que ele tem. Eu acho que você pode desde prover para ele um coaching, uma mentoria,
até uma mentoria reversa para que ele seja provocado, né, em relação à forma como ele pensa, a forma como ele normalmente estrutura a liderança dele, trazer uma liderança inversa dele, para que ele possa entender como que ele trabalha aquilo no dia a dia, até porque quando a gente tem time, a gente tem diferentes perfis, então acho que isso é muito importante. Esse líder, ele precisa ter um autoconhecimento aprofundado de quais são as suas fortalezas, de quais são as suas oportunidades, e aí tem vários avaliadores de mercado, tem várias empresas que usam diversos avaliadores, a gente, por exemplo, aqui usa o Insights Discovery como uma ferramenta aqui na Heineken, que é muito potencializadora, tanto para autoconhecimento como para desenvolvimento de times, eu super indico, e aí tem vários programas que ajudam nesse desenvolvimento da liderança, então você tem programas aí de mercado que trabalham profundamente o entendimento de quais são as principais vulnerabilidades ali que ele precisa realmente trabalhar. Então, eu acho que o principal ferramentas, programas existem e tem de monte. A empresa precisa entender e vai precisar realmente se aprofundar e explorar isso no mercado, quais se conectam com a tua cultura. Porque por isso que, para mim, o ponto de partida é a cultura. O que você quer, né, trabalhar e alavancar dentro da liderança versus a sua cultura para você pensar aqueles programas que você vai trazer. Legal, Carol. E para finalizar, né, qual o case que você traria de situação real que vocês passaram aí dentro que ilustra, de fato, a capacidade que existe de gerar mindset de crescimento através dessas estratégias e iniciativas de RH, para dar um contorno prático do potencial que existe nesse tipo de iniciativa, né? Uhum. Acho que quando a gente pensa, né, por exemplo, em toda a parte de sucessão que eu falei para vocês, né? Então, como que a gente vem trabalhando a aceleração dos nossos talentos? Acho que um case que eu trago para vocês e que é muito interessante, eu acabei nem citando, né, nem falando de inclusão, equidade e diversidade, porque é um dos pilares também que a gente tem dentro da nossa estratégia. Foi super importante a gente olhar para a sucessão, para a gente entender como que a gente estava também entregando e preparando a diversidade, que é um dos nossos pilares e que a gente tem compromisso, por exemplo, de ter mais mulheres em posições de liderança, em ter mais pessoas negras também em posições de liderança. Como que está, né, esse mapa sucessório e quem são essas pessoas para que a gente possa acelerar e talvez até entregar algo que for adicional? Porque se a gente sabe que a gente não tem tantas mulheres, principalmente ali nas primeiras linhas, né, da liderança, e que a gente precisa acelerar isso, ou não tem tantas pessoas negras, o que eu vou ter que fazer de adicional? Então, acho que isso é um case interessante. A gente conseguiu extrair dali quem são essas pessoas, quem são esses talentos, para que a gente pudesse colocar uma lupa e fazer um trabalho mais aprofundado. E a partir desse ano, a gente tem toda uma estratégia que vai ser desdobrada para que a gente possa realmente ter programas, além de aceleração de talentos, que a gente possa olhar com a lupa para a diversidade, para o que é necessário ali naquela agenda também. E só para esclarecer, Carol, de que forma que isso potencializa esse mindset de crescimento do negócio como um todo, né? Além de ser uma estratégia de diversidade e inclusão. Né? Isso potencializa porque eu empodero, né, a liderança a partir do momento que eu crio, por exemplo, um compromisso, né, que eu tenho que eu quero como companhia ter mais mulheres em posições de liderança ou mais pessoas negras. De novo, não é um compromisso de RH, é um compromisso de toda a companhia, de toda a liderança. E quando a gente desdobra isso também em termos de objetivos dentro do processo de avaliação de desempenho, todo mundo tem que perseguir isso como companhia. Isso faz a gente mudar o ponteiro. Então, acho que isso, para mim, é um case que vale a pena, né? A gente destacar. A gente talvez não conseguiria visualizar quem são essas pessoas se a gente não tivesse essa solidez no mapa sucessório, se a gente não conhecesse esses nomes, para que agora a gente possa ter programas específicos também para olhar a diversidade e o que é necessário ali. Entendi, perfeito, perfeito. Quer dizer, pelo que você colocou, a perspectiva de mindset de crescimento envolve dar expandir, preparar esse ecossistema como um todo de outros ângulos também, né? Exato. Perfeito. Exato.
Carol, é muito bacana te falar desse tema, né, aqui, né? Acho que é um tema que ele é muito provocativo, porque é muito difícil, né, construir essa mentalidade na prática. Então, eu queria te agradecer demais aqui pelo teu tempo, do time também de assessoria da Heineken. E antes de encerrar, queria te devolver a palavra para você fechar nosso raciocínio aqui de hoje, com o case de vocês, com alguma reflexão que você acha que faltou, ou que para fechar o raciocínio aqui do episódio, né? Eu acho que, até para fechar, eu fico muito feliz de poder compartilhar esse tema. Além de ser uma agenda que eu lidero aqui na Heineken, é uma agenda que eu sou apaixonada, e eu acredito muito realmente que são as pessoas que fazem a diferença no negócio, e eu fecharia dessa forma, né? Eu acho que uma empresa só vai ser bem sucedida, não adianta você ter processos, você ter sistemas, você ter plataformas inovadoras, se você realmente não tiver um olhar para as pessoas, porque são elas que, né, no fim do dia, fazem o negócio acontecer, independente de nível, independente se é um vice-presidente ou se é um operador que está lá na cervejaria operando, né, uma das nossas máquinas ali, uma das nossas linhas de produção. Então, eu acho que isso é muito importante, é a gente ter o respeito e o cuidado, independente do nível, a gente olhar para cada uma das nossas pessoas, para cada um dos nossos 14 mil colaboradores que a gente tem no Brasil, com esse respeito, com esse cuidado, porque todos eles têm as suas paixões e todos eles têm potencial para poder ter um próximo passo e para poder entregar mais ou alcançar outros objetivos no futuro. Basta a gente poder desbloquear esse potencial. Então, acho que nós, como líderes, se a gente tem o presente de ser líder, né? Eu tenho o presente de ser líder, a gente tem que sim olhar para o desenvolvimento das nossas pessoas, porque é isso que faz a diferença no fim do dia. Não, sensacional. Quer dizer, se as pessoas não crescerem, a empresa não cresce, né? É isso. O mindset de crescimento, ele começa por essa perspectiva. Muito legal. Ana, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Para quem está nos acompanhando até aqui e gostou do conteúdo, deixa um like, compartilha com quem pode estar precisando e nos vemos no próximo Gestão de Pessoas. Um abraço para você, Ana, para todos e todas que estão até aqui e até lá. Obrigada. Um abraço.